Vem e segue-me. 2 a 8 de novembro. Mormons 7, 8 e 9. Eu vos falo como se estivesses presente. Mormon e Moroni tinha fé de que os registros que fizeram inspiraria as pessoas vivendo nos últimos dias. Nós somos as pessoas dos últimos dias. Eu estou inspirado a dizer que o livro de Mormon são palavras que vêm do Senhor. Mormon e Moroni sabiam o que era estar sozinho em um mundo iníquo. Mas para Moroni, ainda foi pior. Vejamos a escritura em Mormon 8, 3, 5. E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai, e se irão matar-me, não sei. Portanto escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá, não importa. Eis que meu pai fez este registro, e nele escreveu o seu objetivo. E eis que eu também escreveria, se houvesse lugar nas placas, mas não há. Nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes. E não tenho amigos, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. A solidão para Moroni deve ter sido muito difícil. Depois que o pai morreu na batalha e os Nefilim foram destruídos, Moroni ficou sozinho, sem amigos e sem ter para onde ir. Ele se encontrava em uma situação tão difícil que parecia para ele que não havia esperança, mas Moroni a encontrou em seu testemunho no Salvador e em seu conhecimento de que os eternos desígnios do Senhor irão avante. Moroni sabia que o livro de Mormon desempenharia um papel-chave nesses propósitos eternos. O registro que ele agora estava terminando, com tanta diligência, um dia brilharia de dentro da escuridão e levaria muitas pessoas ao conhecimento sobre Cristo. Isto está acontecendo agora para nós, pois hoje temos este livro em nossas mãos. A fé que Moroni tinha nessas promessas tornou-se possível a declaração que ele fez aos futuros leitores deste livro. Em Mormon 8, 35, ele diz assim: Eis que eu vos falo como se estivesses presente, e contudo, não estáis, mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim e conheço as vossas obras. No capítulo 9, 30, ele fala: Eis que eu vos falo como se falasse dentre dos mortos, porque sei que tereis minhas palavras. Agora temos as palavras que ele escreveu, e os trabalhos do Senhor estão seguindo avante. Em parte porque Mormon e Moroni permaneceram fiéis à sua missão. Mesmo quando estavam sozinhos, devo acreditar em Jesus Cristo e me apegar ao seu Evangelho. As últimas palavras registradas de Mormon em Mormon 7 são dirigidas aos descendentes dos Lamanitas nos últimos dias. Mas elas contêm verdades que servem para todos nós. Devemos ser pacientes com as fraquezas humanas e também com as nossas próprias, bem como as daqueles que servem com vocês em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários e mortais. Com exceção de Jesus Cristo, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo o que Deus teve para usar em sua obra. Isso deve ter sido frustrante para ele, mas ele sabe lidar com tudo isso. E devemos fazer o mesmo quando vimos imperfeições. Devemos lembrar de que a limitação não está na divindade da obra, como um talentoso escritor sugeriu. Quando a infinita plenitude é derramada, não é culpa do óleo que haja alguma perda, porque os recipientes infinitos não conseguem contê-lo
à totalidade. Nesse recipiente finitos, incluem cada um de nós. Portanto, sejamos pacientes, bondosos e estejamos prontos para perdoar. O livro de Mórmon tem um valor muito grande porque são palavras do Senhor. Os escritos do profeta do livro de Mórmon se aplicam a nós. O livro de Mórmon foi escrito para nossos dias. Jesus Cristo mostrou a Moroni o que aconteceria quando o livro de Mórmon fosse revelado. E o que ele viu o levou a fazer advertências vigorosas para nossos dias. Ao ler Mórmon 8, 33, 41, vamos ponderar se há qualquer sinais dessas atitudes e ações em nossas vidas. Então vamos ler Mórmon 8, 33, 41. Então vamos lá. Ó povo iníquo e perverso e obstinado, por que haveis construído igrejas para vós próprios, com o fim de obterdes lucro? Por que haveis modificado a santa palavra de Deus, para acarretar condenação à vossa alma? Examinai as revelações de Deus, pois eis que o tempo virá, naquele dia em que todas estas coisas serão cumpridas. Eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas, relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estais. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. E sei que andais segundo o orgulho de vosso coração. E poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração, a ponto de vestirem-se com trajes finos, entregarem-se à inveja e contendas, e malícia e perseguições, e a toda sorte de iniquidades. E vossas igrejas, sim, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho de vosso coração. Pois eis que amais o dinheiro, e vossos bens e vossos trajes finos, e o adorno de vossas igrejas, mais do que amais os pobres e os necessitados, os doentes e os aflitos. Ó vós impuros, vós hipócritas, vós mestres que vos vendeis por aquilo que corrói, por que haveis corrompido a santa igreja de Deus? Por que tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo? Por que não considerais que maior é o valor de uma eterna felicidade do que o da miséria que nunca tem fim, por causa dos louvores do mundo? Por que vos adornais com aquilo que não tem vida, e contudo permitis que passem por vós os famintos e os necessitados, e os nus e os enfermos e os aflitos, sem notá-los? Sim, porque estabeleceis vossas abominações secretas com o fito de obter lucro, e fazeis com que as viúvas e os órfãos se lamentem perante o Senhor? E também que o sangue de seus pais e de seus maridos clamem ao Senhor desde a terra, por vingança sobre vossa cabeça? Eis que a espada da vingança pende sobre vós, e cedo virá a hora em que Deus vingará o sangue dos santos em vós, porque não suportará seus clamores por mais tempo. Depois de uma advertência tão grande dessa, acredito que, para não refletir sobre as palavras escritas por Moroni, tenho que ter um coração muito duro. Devemos ter cuidado com os louvores do mundo, porque não devemos idolatrar aquilo que não tem vida, preocupar com belas vestimentas e outras coisas materiais, e esquecer de ajudar os famintos e os necessitados, e os nus e os enfermos e os aflitos. Milhões de pessoas em todo o mundo leram este livro. Eles perguntaram em oração se ele era a palavra de Deus. Eles receberam a resposta. Sim, o livro de Mórmon promete que, se você perguntar a Deus se este livro é verdadeiro, ele vai te responder que é verdadeiro. O que leva a outra pergunta. Se você receber essa resposta de Deus, você aceitaria? E se você perguntar com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade pelo poder do Espírito Santo. Eu presto meu testemunho de que este livro não foi escrito pelo homem, mas sim por Deus através de seus profetas.
aproximadamente 600 anos antes de Cristo. O livro de Mórmon não é uma outra Bíblia. Ele não compete com a Bíblia. Ele testifica da Bíblia. E a Bíblia também testifica do livro de Mórmon. Em João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Onde Cristo visita as Américas ao povo da cidade de Abundância, em 3º Nef 11. Joseph Smith não foi o escritor do livro de Mórmon. Ele foi o tradutor pelo poder do Espírito Santo. Eu li uma escritura na Bíblia, em Tiago 1,5, e logo orei e perguntei a Deus. Senti em meu coração que este livro é verdadeiro. Nunca fui convencido por outras pessoas, apenas por Deus. Eu não posso dizer que um bolo é gostoso ou ruim sem ter provado de seu sabor. Assim também não posso dizer que o livro de Mórmon não é verdadeiro ou falso se eu não leio e perguntar a Deus se estas coisas são verdades. E são estas as minhas palavras que deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Eis aqui meu filho amado. Eis aqui meu filho amado. Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou a luz e a vida do mundo. Glorifiquei, ó Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. Levantai-vos e aproximai-vos de mim. Sois aqueles de quem falei. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ela... O Messias veio e virá novamente.